Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Atos 14, 19 a 28. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. E, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E navegaram para Antioquia, de onde tinha sido encomendada a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, do versículo 19 ao versículo 28. Em sua viagem missionária, Paulo e Barnabé passaram por várias cidades testemunhando acerca do Evangelho de Jesus. Pregaram em Antioquia da Psídia, Icônio e Listra. Em todas essas cidades eles fizeram muitos amigos, muitos discípulos, anunciaram o Evangelho e essa palavra da salvação trouxe alegria e esperança ao coração de muitas pessoas, mas também fizeram muitos inimigos. Na verdade, pessoas mal intencionadas, presas às suas tradições e dogmas, que não aceitavam a boa nova da salvação livre e gratuita para todos os homens e mulheres. Essas pessoas perseguiam Paulo e Barnabé e muitas vezes os ameaçaram de morte. Mas na cidade de Listra, depois de terem sido instrumentos de Deus para a cura de um homem que estava paralítico desde nascimento, Paulo foi duramente espancado, apedrejado e foi arrastado para fora da cidade e dado como morto. Toda essa violência e sofrimento poderiam muito bem servir de fundamento para que Paulo e Barnabé desistissem de sua viagem missionária. Afinal de contas, eles estavam anunciando o bem, a salvação, a nova vida em Cristo Jesus. Paulo e Barnabé não estavam recebendo salários vultuosos por nada disso que estavam fazendo. Estavam conscientes de que estavam cumprindo uma missão, e essa missão era importante principalmente para que a vida das pessoas fosse transformada pelo poder da palavra do Evangelho que eles estavam anunciando. Que Deus poderia mandar anjos para falar com as pessoas, isso nós já testemunhamos no livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, Paulo e Barnabé estavam conscientes da sua responsabilidade na missão. Então, conscientes da responsabilidade da missão e não pensando nas dificuldades, eles superam os desafios que encontram pelo caminho. Paulo, depois de ter sido duramente espancado e ficar desacordado, levanta rapidamente na presença dos seus discípulos e segue no cumprimento da sua missão juntamente com Barnabé para outra cidade. Isso nos faz pensar no texto que Paulo vai escrever na carta aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 35 ao versículo 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no outro dia, ainda com o corpo todo machucado,
Paulo vai com Barnabé para a cidade de Derbe e ali anuncia o evangelho e fazem muitos discípulos. Vamos destacar bem o fato de que Paulo e Barnabé não eram apenas pregadores do evangelho, mas acima de tudo, fazedores de discípulos e discípulas, porque esse é e sempre será o ponto central da missão, fazer discípulos em todas as nações. Eles falavam do seu próprio testemunho, ensinando a esses discípulos e discípulas que eles deveriam permanecer firmes na fé e que através das muitas tribulações, como aquelas que eles mesmos passaram, o importante era entrar no reino de Deus. Outro destaque fundamental é que eles também já se preocupavam com a organização de cada igreja, promoviam a eleição de presbíteros depois de orar e jejuar, e orientavam essas pessoas no cuidado que elas deveriam ter para com o rebanho de Deus, que a partir daquele momento estaria sobre a supervisão deles. A escolha da liderança em uma igreja nunca deve ser apenas um ato político, mas acima de tudo, um ato de compromisso com o reino de Deus. Através da oração e do jejum, acreditamos com toda sinceridade que Deus é quem escolhe as pessoas para o trabalho na obra. A igreja confirma essa escolha. Paulo e Barnabé fazem as escolhas dessas lideranças em sua viagem de retorno, passando exatamente pelas mesmas cidades onde eles foram perseguidos e das quais eles foram expulsos porque pregavam o evangelho. Mas agora eles voltam conversando com seus discípulos e discípulas, mostrando a importância de tudo o que estava acontecendo e testemunhando que mesmo diante das dificuldades, eles deveriam permanecer firmes, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Eles voltam para Antioquia da Síria, igreja da onde eles saíram para cumprir essa missão junto aos gentios, e voltam contando para todos os irmãos da igreja a grande e maravilhosa obra que Deus havia realizado através de suas vidas, de como o Evangelho tinha aberto aos gentios a porta da fé. Lucas diz que eles tinham terminado aquela obra, mas nada de ficar parado, nada de ficar descansando. Havia muita coisa ainda a ser feita, e eles permaneceram muito tempo com os discípulos, ensinando e fortalecendo a fé daquelas pessoas. Teófilo, eu e você precisamos estar certos de uma coisa: enquanto for necessário que sejam feitos discípulos e discípulas, a missão continua. Deus abençoe você e toda a sua família. Que o infinito amor de Deus nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as divinas e profundas consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.